Estamos de volta! Que bom que você está aí nos esperando. Nós estamos falando hoje sobre Joquebede, sobre uma mãe extraordinária, uma mãe que passou por uma experiência incrível de confiar em Deus, né? De ter fé, de acreditar que Deus tinha um bom plano para a vida do seu filho. E eu quero, assim, conversar aqui com as meninas sobre esse legado que Joquebede deixou na vida de Moisés. Que legado, não é, meninas? Como Moisés, a gente vê que Deus, quando vai usar Moisés, né, quando ele já foi adulto, quando ele já foi velho, né? Porque Moisés começou mesmo o ministério, ele tinha uns 80 anos. Então, a segurança que ele tinha também e a confiança que ele também tinha em Deus. E certamente foi os ensinamentos de Joquebede. Joquebede foi usada como você, mãe. Você é uma colaboradora, nós somos, do Espírito Santo para que Deus realize os planos dele na vida dos nossos filhos. Então, nunca esqueça isso, que esse legado está na sua mão. Você também tem uma participação de ensinar, mas o plano é o plano de Deus. Eu acho lindo isso, Adriane. E o interessante também, Sandra, de tudo isso, né, é que lá em 1 Pedro 5,7 diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Isso eu aprendo o quê com esse texto? O que ela pôde fazer pelo filho, ela fez. Só que chegou uma hora que o filho, ele foi representar o legado que foi deixado. Sim. Ele foi uma representação. Então, eu quero dizer para você, mãe, que muitas vezes o inimigo lhe condena, aponta o dedo e diz assim para você: você está vendo aí o seu filho? Você não passou para ele o que era para ter passado, e começar a jogar condenação. Olha, eu quero lhe dizer a você, o tempo que você tiver com seu filho para ensinar, não pense que é pouco tempo. Seja 30 minutos, porque a gente está lidando com mães aqui que trabalham, que têm suas vidas, sua jornada de trabalho, e quando chega, né, já é exausta. E tem pouco tempo com o filho, mas aquele pouco tempo seja de qualidade. Implante no seu filho as histórias bíblicas, as bases bíblicas, que é muito importante, os princípios da palavra. E não se preocupe se for 20 minutos, 10 minutos, aquilo ali está sendo acrescentado, né? E uma hora o seu filho vai crescer, e a Bíblia diz que quando ele for velho, ele não vai esquecer. Vai estar tudo, gente, tudo fica registrado na nossa memória, coisas ruins e coisas boas. Mas aprenda uma coisa, lance sobre Deus aquilo que você já influenciou, aquilo que você já proporcionou para o seu filho. Se hoje é algo que o seu filho está passando e é algo que mexe com você, que te deixa triste, que você gostaria de uma outra história que seu filho estivesse vivenciando, lembre-se que Deus é com você. Deus é com você, não esqueça disso, não deixe que o diabo jogue uma condenação em você, que você foi uma mamãe, que você não teve tempo suficiente. Não, todo o tempo que você tiver, o pouco tempo que você tiver, fale, instrua o seu filho no caminho que deve andar. E se hoje você não está gostando do caminho que ele está trilhando, ora ao Senhor. Entrega a Deus, assim como foi aquela mulher, ela entregou a Deus. Entrega o teu filho a Deus, confia em Deus, confia que Deus pode fazer. Deus vai usar pessoas que não vai ser você, para orientar ele, para voltar para o caminho. Não se preocupe, seu filho não nasceu para perdição. Seu filho foi criado para salvação. E você não vai ver o seu filho condenado, você vai ver o seu filho salvo. Agora mude a sua confissão. Mude aquilo que você tem visto e confessado. Ai, mas meu filho não vai. Ah, não, muda isso. Começa a dizer, meu filho foi feito para salvação. Meu filho vai ser o melhor filho. O meu filho vai frutificar. O meu filho vai obedecer o que Deus tem para ele. O chamado que Deus tem para ele. Então comece a mudar na tua confissão. Entrega, lança sobre ele toda a tua ansiedade e começa a mudar a tua confissão. Com certeza você vai ver a mudança. O que ela está falando é muito importante, né? Que a gente possa lançar, né, todas as nossas ansiedades, né? E ansiedades são muitas, né? No dia a dia da gente são tantas coisas, são amigos, são
professores, são tanta gente que estão ensinando, né? Tantas Estão ensinando nossos influências, filhos, tantas né? influências. E Moisés, quando ele foi devolvido para Joquebede. não, quando ele foi para Joquebede, teve 7 anos de ensinamento, onde ele foi lá todo preparado para isso, Pra mas princesa. depois ela foi para a princesa, Sim. foi para a princesa e teve toda a influência daquele lugar, do Egito, né? Isso. Ele teve boas comidas, ele teve ele era o filho, Isso. era um Ele faraó, teve né? todas as regalias, regalias né? que ele poderia do ter reino, desviado. do reinado, Ele exatamente. podia ter desviado o caminho dele, né? Nunca- Mas ele não desviou porque ele tinha uma base sustentável. Base, É o que a Adriane acabou de falar, né? A questão de você ensinar, a necessidade de você ensinar. É onde for, se você tá sentado, se você está andando, se você está com ele no teu lado, vendo uma coisa errada, vai ensinando, vai mostrando, vai fazendo. Porque lá na frente ele vai ver o seu ensinamento é importante no dia a dia da vida dele, assim como Moisés, que o grande homem que apareceu na história, o Moisés, né, que foi de pequenininho, cresceu e foi aquele grande homem, né? Verdade. E muitas vezes a gente pensa que, meu Deus, será que vai dar errado, né? Eu fiz a minha parte, mas tem momentos, né? Tem fases e fases, os filhos, e tem momentos que você pode até pensar, talvez você esteja passando por esse momento. Será que, onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? E na verdade você não errou. É como foi falado aqui, lance sobre o Senhor toda essa ansiedade, confie em Deus, continue orando, porque vai chegar uma hora que ele vai cair em si, a palavra vai brotar. Não é? Eu creio que essa palavra, como diz a própria Bíblia, ela é tão poderosa que ela brota do nada. Ela brota. Simplesmente um dia, em um determinado momento, que é o Espírito Santo que vai fazer, Uma você vai palavra ver muda. uma palavra, uma pessoa que Deus vai usar, e de repente você vai ver tudo mudar. Meu Deus, era só uma fase. Realmente a palavra funcionou. A palavra funciona. Não é, Adriane? Não é, Maísa? É. Essa palavra é poderosa, ela funciona. A confissão, em qualquer tempo, né? A tem que ser- confissão é primordial. A tem que ser confissão, você declarada. confessar, declarar. A Bíblia diz, crie, por isso falei. Não é o que você está vendo, o que vai sustentar a sua fé. O que você crê e você declara. Eu criei, por isso falei. Como é que eu quero ver esse quadro? Como é que eu quero ver o meu filho? Comece a declarar. Declare, Pai, ele é o teu filho. Pai, ele foi um homem gerado, Pai, segundo aquilo que o Senhor tinha para a vida dele, um chamado, algo que ele vai representar, ser específico naquilo que o Senhor tem para a vida dele. E comece a declarar coisas maravilhosas, magníficas, porque nós vivemos pela fé. O justo viverá pela fé, não é pelo que eu vejo. Porque se eu ver, a gente começa a ficar incrédulo, né? Verdade. Aí vem as histórias, o povo liga, mas não é assim, fulano está na festa e tá isso. Mas começa a declarar, Pai, eu já vejo pelos olhos da fé o meu filho te servindo, o meu filho te louvando, o meu filho sendo influência na vida de pessoas, alcançando outras vidas. Começa a declarar que você vai ver acontecer. E eu acredito assim que essa fase de Joquebede, essa fase que ela precisou tomar uma decisão que não foi fácil, não é? Se ele ficasse em casa, ele podia ser morto e, como vocês falaram, ele só tinha 3 meses. Foi só uma fase. Essa fase passou. Porque ela confiou em Deus. Eu acredito que ela era uma mulher de muita fé. Joquebede devia ter, assim, muitas experiências com Deus, mas, assim, ela demonstrou essa fé. Porque senão ela não teria lançado. Sabe? Ela teria segurado Moisés, agarrado ali e dissesse, não é meu e ninguém toma, não. Morre nós dois juntos. E ela não fez isso. Morre Ela foi muito inteligente, porque ela disse, não, você não vai morrer. Eu ainda creio que o meu Deus pode te dar, né, pode te salvar. E ela entrega. Então, assim, o que eu quero dizer aqui é que essa fase passou, ela entregou e em seguida ela viu o agir de Deus.
Porque eu imagino quando Miriam chegou e disse, mamãe, sabe quem foi que pegou? Foi que foi chamar ela, né? Foi. Sabe quem foi que pegou Moisés? Foi a filha do faraó. Mamãe, ela tá lhe chamando. Gente, se fosse eu, sinceramente, eu podia ter passado 10 anos de oração, mas eu caía durinha, porque Verdade. mamãe é a filha do faraó que tá lhe chamando, porque ela se apaixonou pelo bebê, por Moisés. Você imagine essa mulher caminhando até o palácio para conversar com agora a nova mãe de Moisés, que era, inclusive, a filha, né, do faraó que mandou dar a ordem para matar todos os meninos. Na verdade, Satanás foi envergonhado. Porque o plano que Deus tinha na vida de Moisés, ninguém podia mudar. Então, essa fase, ela passou. Foi uma fase, eu acho que a fase mais difícil de Joquebede foi colocar aquele menino no rio. Pelo amor de Deus, a gente que é mãe, a gente sabe. Porque os próximos capítulos, né? A gente vê o agir de Deus em todo o tempo. Ela viu Moisés crescer, né? Ela viu Moisés ser ali lapidado, ensinado. Então, assim, essas fases que não são tão boas, elas passam também. Confie em Deus. Ore, entregue, né? Lance essa ansiedade. Confie, porque o nosso Deus é um Deus tremendo, poderoso para cumprir realmente todos os planos que Ele tem na vida dos nossos filhos. Essa fase sempre passa, mas... É extraordinário. Chega a gente sorrir assim, o nosso Deus é tão grande, né? E Ele fez antigamente, Ele faz hoje, né? Ele muda a classe, sua situação, você teve seu filho assim, numa situação difícil, né? Que você olha assim, eu ensinei tanto, como é que eu posso ver isso que está acontecendo? Como a Adriane falou aqui, ore a Deus, busque a Deus, né? Comece a proclamar que Ele vai mudar, que tudo vai ser diferente. E o Senhor, Ele tem esse poder de transformar aquilo que está bagunçado em situações grandiosas, né? E milagres, e você vai ter muito orgulho do seu filho. Isso, e eu quero dizer que para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível. É verdade. E que Deus muda os quadros, né? Deus muda a tempo, estação, Deus muda tudo. Ele é capaz, como você falou aqui, Ele é capaz de tudo, né? Tudo está patente aos olhos de Deus. Não existe nada que você possa dizer, não, isso meu Deus não pode fazer. Ele pode fazer. E Ele quer fazer, não é? Ele quer fazer. Então, confiar em Deus, não é, meninas? É acreditar que o plano de Deus é maior. É bom, que perfeito, o plano de Deus é bom, é perfeito, é agradável. E que Ele transforma, como você disse, aí eu fico sorrindo. E Deus transforma essas fases ruins dos nossos filhos em ministérios. Deus transforma as fases ruins de dores em alegria. Né? Em alegria abundante. Então nós queremos profetizar que é isso que vai acontecer na sua vida. Amém. Que Deus vai transformar essas dores em profundas alegrias, em alegria abundante, porque a graça de Deus, ela é tremenda e Deus é fiel. Então, gente, muito obrigado por vocês estarem aí. Obrigada a nossa querida Adriane, já está terminando o nosso tempo aqui. Obrigada a nossa amada Maísa e Deus abençoe vocês. Até o próximo sábado, se Deus quiser.